pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Mise en Place, o podcast semanal do mundo da gastronomia. Hoje aqui estamos com uma pessoa incrível, o André. Ele já vai falar por si só, então se apresente, André, que eu vou deixar tudo com você na sua mão agora. Bom, primeiro é um prazer estar aqui. Eu sou André Palhares, terceira geração do Café Palhares. O Café Palhares tem 88 anos, completando 88 anos esse ano. Então, desde 1938. 38? Porra, é tempo pra caralho. Começou com meu avô, depois meu pai e meu tio, e agora eu seguindo com a terceira geração, né? Mas você sabe de onde que veio a ideia do seu avô de montar um restaurante? Ou foi uma necessidade? Como é que foi? Não. Como tudo no Palhares, as coisas vão acontecendo, né? Quem montou foi meu tio-avô. Meu avô tinha uma lanchonete ali perto onde seria o Otton Palace. Uhum. E aí, por ele ser o caçula, ele meio que foi levado pra lá, ó. Você vai trabalhar aí. E aí era ele, mais dois irmãos. Aí foi saindo, ele ficou sozinho. Na verdade, um faleceu, depois o outro saiu. E aí as coisas foram acontecendo e tudo. Mas assim, não abriu como restaurante, não abriu com o caol, era uma quitanda, né? Uhum. Que hoje em dia seria uma lanchonete, na época se falava quitanda. Quitanda, né? Que vendia de tudo. Vendia de tudo, Tudo bolo, vendia isso. fruta, né? Mas voltado mais para café do que para restaurante. Tipo um café da manhã ali, né? É. Um pão de queijo. E funcionava 24 horas, né? Porque o centro ali tinha movimento 24 Não parava, horas. né? Então o que era A cidade muito... tá em construção também, né? As rádios eram em volta. Tinha a Rádio Guarani, tudo que era em volta. As casas dançantes eram ali. Uhum. Tinha o cinema, que era perto. Então, a cidade vivia 24 horas. Tinha a questão dos trabalhos noturnos, compensação bancária, né? O ali que você fala onde que é? Onde é hoje? Onde é hoje, é o mesmo ponto. Entendi. Da Ali, Tupinambás. Tupinambás, ele é o primeiro quarteirão ali depois da Praça da Rodoviária na Afonso Pena, né? Isso. Hoje ali em frente à loja americana, né? Então ali já era o fim da cidade, né? Porque depois ali era a feira, que tinha uma feira, isso muitos anos atrás, né? Antes da rodoviária. Então ali já era um pouco o fim da cidade. E aí foi trabalhando, foi acontecendo, tinha essa coisa de todo dia. E o famoso lá era o cachorro quente. Eu tenho até alguns recortes de jornal da época falando o melhor cachorro quente da cidade. Só que ele era diferente. Ele era com pão de sal. Pão de sal. E não era salsicha, era linguiça. Era uma linguiça bem fininha que ela ficava cozinhando no molho, tipo do cachorro quente. Entendi. Então esse era o famoso, assim, era o carro-chefe. E dele que surge o caol mais pra frente, assim. Vamos pôr de 38, uns 12 anos depois que surge o caol. Vindo dessa linguiça que era do... Quando o Palhares ficou adolescente, né? Mais ou menos isso, né? Que era assim, na madrugada os boêmios passavam lá pra comer tipo um fim de noite. Uhum. Ou então quem tava trabalhando nas rádios e tudo. E aí comia o cachorro-quente. Os funcionários da madrugada faziam arroz, pegavam essa linguiça do cachorro-quente, fritavam um ovo, jogavam o molhinho por cima e jantavam. Entendi. Entendeu? Aí o pessoal começou a ver, falou, pô, isso aí dá mais sustância e tal, e começou a pedir. Um deles que gostava muito era o Rômulo Paes, que é poeta, jornalista e tudo. E aí começaram a pedir, no início começou a vender pelo preço do cachorro-quente, Uhum. depois, não, temos que fazer um preço assim, mas era num prato ainda de papelão. E aí um dia... Nem existe mais hoje. Aí um dia, isso na década de 50 já, um dia meu avô com o Rômulo Paes falou assim, não, cara, a gente tem que dar um nome pro prato. Porque pra gente chegar e já pedir. Uhum. Entendeu? Eu quero aqui dali com aqui, isso aqui, ficar com extenso demais. Aí, qual que é a sua ideia? Ele falou, olha, a cachaçinha a gente já toma, porque é pra abrir o apetite, sempre já tinha uma cachaçinha. Vamos pegar as iniciais, cachaça, arroz, ovo e linguiça. Então aí ficou caol. Você sabe que até hoje, muitas pessoas falam o K é de cachaça? O pessoal fala, às vezes, que é de couve, alguma coisa, exatamente. né? Mas o real é de cachaça. E cachaça é com C, mas se escreve com K, né? Isso também é obra de Rômulo Paes, que ele falou assim, não, vamos trocar o C pelo K pra dar mais pompa, criar uma história, uma mística, o famoso né? ficar diferentão, tem uma magia por trás daquilo dali. E aí você pensa, 70 anos depois, as pessoas ainda perguntam, mas por que é K, né? Uhum. Aí a gente até fez uma blusa que é K de cachaça. Que é pra falar disso, né? Então começou assim, então tudo foi muito natural, né?
E o prato depois virou o carro-chefe, o Palhares foi se transformando em volta do caol. Tem muita gente que acha que lá só tem caol, né? Mas lá tem um cardápio extenso, né? Eu não diria extenso assim, Não, mas várias tem opções. outras coisas, sim, sempre teve pastel, que é muito famoso, pão com linguiça, pão com pernil, Torresmo. torresmo, os pratos do comida de boteco. Agora a gente deixa os últimos campeões, que é a bochecha de porco, o cambito. Falando em comida de boteco, vocês participaram de quantos? A gente participa desde 2003. Desde 2003. É. E já levantaram o troféu quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes? É. Fantástico, cara. E aí, esses últimos 2 pratos, a gente deixa no cardápio. Tem a costelinha da Rosa também, que foi em homenagem à Dona Rosa, que era nossa cozinheira por mais de 36 Eu lembro anos. desse prato. Que é uma delícia. Esse a gente não conseguiu, não ganhou, mas também não saiu do cardápio. O pessoal não deixou tirar seus clientes. Além do valor sentimental, ficou muito gostoso. E homenagem tanto pra ela, né? Até hoje ela vai lá, de vez em quando a gente chama ela pra fazer um freelance. Ela tá com 79 anos. Caramba. É. E tá lá com vocês desde sempre, praticamente. Ela já começou lá mais velha, porque ela trabalhava num restaurante perto e o restaurante fechou. E meu pai todo sábado buscava feijoada lá pros funcionários. Uhum. Pra ter uma comida diferente no sábado e tal. Aí ela falou, eu tô desempregada. E falou, vamos trabalhar comigo. Isso em 88. Aí ela ficou de 88 até na pandemia, direto. Depois ela ficou mais freelancer e tudo, ia aos poucos, voltava, mas nunca conseguiu ficar longe. Aquele funcionário honorário, né? Não, se eu ligar pra ela, o uniforme dela fica passado. Se eu ligar pra ela assim, 9 horas da manhã, ela mora no Alto Veracruz. Tá ali pertinho, né? 30 minutos ela tá lá, pronta pra trabalhar. Aniversário dela, todo ano a gente faz festa pra ela lá, chama ela. Fala assim, não, vem trabalhar, mas na hora que chega lá é pra cantar parabéns. E o Palhares foi se desenvolvendo junto com a cidade, né? Sim, sim. Começou numa quitanda, que você falou. Aí virou bar. Aí ele teve a fase que ele ficou conhecido como Quartel-General dos Esportes. Essa parte eu não sabia, não. E é interessante, assim, é um momento muito, muito grande também, assim, muito importante. Lá tinha primeiro o rádio que ficava pendurado na árvore. E aí passava transmissão de jogo. Hoje é difícil a gente pensar que as pessoas não tinham rádio em casa, né? Saía de casa para escutar o rádio. Muita gente nem escuta até hoje. Então, assim, dispensa do exército, tudo, o pessoal ia lá para escutar. E lá ficou, vendia... Na época também a gente vivia entre as guerras, foi entre as guerras, né? Isso aí que eu tô falando é década de 40, né? Até que tem uma passagem num livro que é sobre a história do rádio, que passa no Palhares, como uma entrevista do meu avô, que ele fala que quando fez a dispensa do exército, o pessoal tava lá, apreensivo, né? E aí, um cliente dele com o filho foi chamado. Aí os dois abraçaram, choraram e ele se emocionou. E aí ele conta no livro que naquele momento ele viu que os clientes dele eram mais do que clientes, entendeu? Já eram amigos, assim, que ele ficou muito emocionado por ver o filho ir, né? O filho do cliente ir pra guerra. E aí os ingressos do Independência eram vendidos lá. A loteria esportiva na frente, assim, tinha um placar que ia colocando o nome dos times e os resultados. Então tinha muita coisa envolvida com o esporte. Depois, na década de 60, meu tio-avô viajou para fora e trouxe uma televisão. Uma Zenith, 14 polegadas. Meu avô não tinha televisão em casa. Em vez de ele levar para casa, ele colocou lá no Palhares. Ia chamar a atenção. Já tinha tradição de escutar jogo, né? Agora vai assistir jogo. Agora vai encher aquilo todo. E aí foi a primeira televisão pública, assim, da cidade. E aí fechava a rua. Então, meu avô contava um caso que é o seguinte, primeira vez, assim, que teve um jogo da seleção, fechou a rua toda. Aí a polícia foi lá, né? Nós temos que liberar espaço. Não dá pra ficar assim. Não dá pra fechar e tal. E falou, por mim não tem problema nenhum. Agora, eu não tenho coragem de ir lá desligar, não. Se um de vocês dois forem desligar, beleza. Aí ele conta que era só 2, assim, os caras ficaram olhando um pro outro. Falaram assim, mas como é que nós vamos fazer isso aí? Nós vamos ser lixados aqui, né? Essa multidão. Como é que nós vamos desligar a televisão? Até chegar lá pra desligar. Aí volta. Deixa, fala que ninguém quis desligar, deixa quieto e vambora. Tem até uma foto que a gente deixa lá na parede, que é a rua tomada, o pessoal vendo todo mundo de terno, chapéu. Tem até um carrinho de pipoca assim também. Que é bem legal, essas histórias, vai contando a história da cidade, né? A evolução das coisas, né?
Não, para vocês ali deve ter sido fantástico. A evolução, principalmente do centro da cidade ali, que ali, igual você falou, ali era o final da cidade. É. Até se formar o centro da cidade, assim, deve ter. Só de imaginar deve ser deslumbrante É. concretizar isso na cabeça, né? A gente, por exemplo, você pega assim, pegou os anos áureos do centro, onde as melhores lojas eram no centro, né? Então teve toda essa passagem, teve a troca dos planos econômicos. Fala, se for Moedas. pensar, o Café Palhaço passou por todas as crises possíveis, passou por guerra, passou por todos os planos econômicos, passou por pandemia. Inclusive a pandemia foi a única que realmente fechou as portas. Mas, por exemplo, meu pai conta que no congelamento dos preços, o caol ficou tão barato que o pessoal não comia mais nada. Só caol. Só carro. Vendia 1.000 pratos por dia. O cara comia de manhã, comia de tarde, comia à noite. Ele falava, vou comer sanduíche, tipo assim, um pão com linguiça era o mesmo preço. Não valia a pena. E aí vendia muito, assim. Chegou a época de faltar carne, por causa dos congelamentos, dos planos, aí era almôndega, sabe? Então tem muita história, assim, Eu ia te perguntar como vocês conseguiram passar pela crise do Covid, mas parece que teve outras mais tenebrosas no meio do caminho. É, mas eu acho que a do Covid foi pior. Foi pior. É, porque essas outras crises, querendo ou não, O pessoal ia até lá, né? isso sempre tava gerando riqueza, né? Tava gerando dinheiro ali. Tava... Não podia ir, tipo, sei lá, 100% do público, mas uma parte sempre ia. E, por exemplo, tava muito barato, mas vendia muito, então acabava dando. Ou então, né, sempre teve alguma coisa. Agora, na pandemia, a gente chegou a ficar 75 dias fechado. Depois a gente vendeu só delivery. Então, assim, foi uma hora que Tipo um recomeço, né? você começa do zero. Começar assim, você abrir a porta um dia para vender 50 refeições, né? A gente tava acostumado a sempre vender mais de 400, né? Até você fazer comida para isso é difícil, né? É difícil. Porque você não sabia o primeiro dia. Então, foi um aprendizado. Mas a gente passou até bem, porque o que meu avô ensinou pro meu pai, pro meu tio, que eles me ensinaram, foi sempre uma empresa muito sólida, né? Então, assim, muito pé no chão, segura. Então, quando fechou tudo, a gente não tinha dívida, tava tudo certinho, né? Então, a gente conseguiu E questão de funcionário, passar. como é que vocês fizeram? Na época, teve o plano do governo que Deu um subsídio, né? deu subsídio. Aí a gente não precisava de pagar folha, né? Teve muita coisa, o simples ficou para depois, né? Então, assim, deu para Deu pra ir. administrar ali, né? Mas fora Covid, alguma outra evento assim que você se lembra, que tem alguma história? Não, que eu peguei, não teve. Isso aí foi tudo com meu pai, meu tio e meu avô, né? Você tá lá na frente lá desde quando? Ó, direto tem 12 anos. 12 anos. 12 anos. Mas eu vou desde criança. Eu ia de criança com meu pai no dia de sábado, aí trabalhava com ele. Aí depois ele me dava R$10, começava um movimento 11 horas, aí ele corria comigo, né? Aí, Ia mais não atrapalhar que atrapalhava, ajudar. lá é muito pequeno, né? Não dá, né? E a mesma configuração até hoje? Mesma configuração. Teve uma reforma em 70, Aham. porque antes era o contrário, era um U e as pessoas entravam no meio da loja. Era um U assim, né? Invertido. Em 1970, meu avô fez o segundo andar, que é o mezanino onde fez cozinha, banheiro, e aí inverteu o U, que aí é o formato Que é até hoje. Então eu peguei esse formato que é hoje, que eu me conheço como criança até hoje, né? E aí ele me dava R$10, eu ia na loja americana e comprava um brinquedo, né? Na época dava pra comprar. Na época Não era dava. nada demais, mas era um brinquedo. um bonequinho e Não, tal, quer já dizer, na dava. época aqui dali que bombava, né? Comprava, jogava assim, de Era tipo o paraquedas. nosso. Nem lembro, nem sei mais o nome de loja de brinquedo hoje em dia. Mas o que tinha na época era a loja americana. Não, a loja americana, aquele segundo andar, era gigante ali a parte, né? Era muito Os legal. brinquedinhos eram tipo comandos em ação, os Isso. bonequinhos de plástico, de exército, coisa e tal. Tinha um que eu lembro que a gente morava numa cobertura, aí eu ficava jogando ele assim, que ele tinha um Um paraquedas. paraquedas, eu lembro. Aí jogava, então aí eu descia, pegava ele e jogava ele de novo. Eu tinha uma brincadeira com meu irmão, que a gente tinha uma casa de 2 andares, aí a gente jogava, um ficava embaixo e o outro ficava em cima. Aí eu jogava, o outro pegava, aí que o pegou subia pra jogar e o que jogou descia pra pegar o próximo. pegar o próximo. Era legal demais. Mas era isso, né? E aí depois eu comecei a ir, na época assim, de 15, 16 anos, eu ia pra fazer férias do Edson, que era o nosso gerente da noite. Sempre nunca fiquei longe. Uhum. Aí, quando eu entrei na faculdade, no segundo período, meu pai me mandou embora. Falou, olha, aqui você não vai aprender muita coisa.
Vai pra Seu vida, vê o limite que é você esse quer. aqui. É, você tem 6 meses pra você arrumar um estágio. Aí eu acabei indo trabalhar no Santander. Aí fiquei uns 2 anos Mas como fora. bancário, como que é? É. Mas não. Que era um cargo muito respeitado na época, né? É, e caiu de presente no meu colo, assim, na faculdade, assim, então, quem quer ir pro processo seletivo? Eu levantei a mão, eu vou. E aí passei tudo. Mas não gostava, assim, ficava porque era bom, né? Remuneração e tal. Era muito novo, 21 anos, né? Os meus amigos, assim, era que tava ganhando melhor, né? Todo mundo Era estagiário, né? reconhecido, e ficava todo mundo babando, né? É. Pô, velho, cara, André tá ganhando assim, assado. Aí meu pai já me ajudou a comprar carro, então tinha carro É novo, igual eu né? falei, e era um cargo de renome na época. É. Não, e foi bom pra aprender, assim, como empresa, é muito legal, né? Você tá numa empresa grande, uma multinacional, você vai pra São Paulo fazer curso, é muito legal, assim. Realmente mudou muito minha visão. Uhum. E aí depois eu saí do banco, não sabia muito o que eu queria, assim, aquela coisa meio perdida de jovem, 20 e poucos anos, né? Que você fica meio. Às vezes a gente entra com uma ideia e ao longo do caminho não é muito aquilo ali, vai aparecer, vai conhecendo outras coisas também, né? E você vai querendo coisa nova também, né? E meu pai não incentivava a ir pro café, ele nunca incentivou. Ele falava, tipo assim, quem quiser vir, vem com as próprias pernas. Eu não vou incentivar ninguém. Aí eu fiz um intercâmbio e trabalhei num restaurante. Aí fiquei trabalhando no restaurante e falei, pô, gente. O Austrália? Não, a Austrália eu fui na época de colégio, assim, 17 para 18 anos. Uhum. Depois eu fui pro Canadá. Legal. Gastar o dinheiro que eu tinha juntado. Meu pai falou, você é bobo demais, junto agora tudo que você fez. Mas pelo menos juntou pra gastar. Vendi um carro e tal. Porque eu falei, não, vou te ajudar não, já fez, não, eu vou. Aí fui, mas aí foi lá que abriu muito minha cabeça, assim, de outras coisas. Aí trabalhei em restaurante e tal. Falei, pô, eu gosto disso aqui, sei, fiz umas amizades, sabe? Uhum. Falei, quando eu voltar, eu vou trabalhar com meu pai. Aí eu voltei, ele ficou meio assim ainda, mas pode vir. Só que ele nunca deu mole, né? Sempre. Rédea curta. E não dava muito espaço também. Eu fui ter mais espaço lá para pôr as minhas ideias na época da pandemia. Então, assim, eu fiquei de 2013 a 2020 praticamente como se fosse uma faculdade. Fiquei aprendendo. Entendeu? Tudo que acontecia eu participava, mas não tinha voz ativa em nada. Voz ativa. Eu reconheço essa. Eu passei por coisas Mas parecidas. sugando tudo. Sim, a gente Sugando tudo. absorve. Absorvendo tudo. Que a gente foi criado dentro daquilo dali. É. E mesmo a gente não tendo, digamos assim, a última palavra ou palavras de decisões, a gente aprende com o bom e com o ruim que acontece. Isso, você vai vendo as histórias. Até hoje, que minha posição lá já é totalmente diferente. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu gosto de conversar com os dois, porque meu tio tem 55 anos que tá lá, meu pai tem 50. Com certeza eles já passaram por alguma coisa parecida que eu tô passando. Junto, eles já tiveram mais de uma década de experiência, cara. Entendeu? Isso é relevante. Então, às vezes eu tô com um problema lá, que eu chego lá e falo coisa e falo, não, aqui, isso aí é assim, assim, assado. Espera que vai passar. Faz assim. Leva pra esse lado aqui, espera e vai ver. Não estressa demais com isso, não, porque. Então, assim, eu tenho os dois como consultores e eu acho que é o consultor de luxo, né? Tipo assim, pô, você poder consultar os dois a hora que você quiser, sabe? Então, tudo que eles falam, mesmo que eu não concorde, eu escuto. Uhum. E aí, quando eu não concordo, é até melhor. Porque aí rende mais, né? Desenvolve, né? Desenvolve mais. Vai desenvolvendo. Quando eu concordo, acaba, né? Não, eu acho que é isso mesmo, aí acabou. É isso aí, vai fácil. Mas quando eu não concordo, é até mais interessante. Que aí a gente vai discutindo, né? Não, mas eu acho, não, eu acho. Tá. E nós três temos uma relação, assim, excelente, sabe? Isso é fundamental. Excelente. Eu acho que por eu admirar muito os dois, muito o trabalho dos dois, o respeito vem muito fácil, né? Uhum. Então você fala, vocês não brigam? Não, cara, não tem como eu brigar ou eu tenho que respeitar, porque a admiração é tudo, pode né? até ter conversas mais acaloradas, mas brigar de não conversar, assim, não... Vou falar que nem acalorada não tem, cara. É? Não, a gente senta assim, nós três, conversa, não... Porque os dois, você imagina, eles têm 50 anos de sociedade. Então eu cresci vendo uma sociedade que deu certo, Uhum. né? Os dois muito corretos um com o outro. Assim, de horário, de tudo. Então a escola que eu vim dos dois é de ser correto e... Então se você é correto em tudo, né? Verdade. E aprende a ceder também, um cedia pro outro, né?
Então tem hora que você, mesmo que você não... o que custa o CD, né? Uhum. Deixa ele É, fazer. aprender a escutar não, fala assim, essa ideia sua é muito boa, mas não vai funcionar por É, causa disso, né? entendeu? E aí, com a pandemia, o que aconteceu? Os dois recuaram, aquele medo, aquela coisa, né? E aí eu assumi. E aí dali a coisa foi acontecendo. Naturalmente, eu acho que já tava tudo... Não vou falar que tava reprimido, mas já tava tudo aqui dentro. Você já estava preparado. Aí Faltava oportunidade. Você já era um cavalo de corrida, abriram a porteira pra você correr. Aí aí 2021 a gente ganhou Comida de Boteca e tal, 22, e aí o movimento foi crescendo de novo, e eu fui mudando coisas, assim, tudo sutil, né? E aí depois eu tive a ideia de fazer o Parklet, que foi mudanças maiores, assim. Ficou interessante. Vou fazer um Parklet. Meu pai ficou meio assim, mas ele falou assim, não, mas tem como dar errado não, pode ir. Meu tio ficou meio assim, não conseguia visualizar muito aquela coisa de fora. Às vezes... Mas também não falou não, entendeu? Mas às vezes também que não entendia o que era o conceito da coisa, né? É como se fosse expandir, literalmente expandir, criar, aumentar o salão. Isso, porque o que era a minha teoria? A gente trabalhava de 6h40 às 11 da noite antes da pandemia. Pós-pandemia, a gente voltou com horário reduzido e nunca mais voltou. Então a gente começou a trabalhar de 8 às 5, pós-pandemia, e eu nunca mais quis fazer o horário da noite. E aí a gente ficava com fila. Falei, cara, eu preciso de expandir, não é horário, é espaço. Uhum. Só que eu não podia descaracterizar. Não podia nem queria. Falei, pô, a história nossa tá aqui. Exatamente. Não quero descaracterizar. Fechar a rua com os policiais chegar lá de novo, não vai rolar. E aí, com as flexibilizações, falei, pô, vou tentar um Parklet. Só que tinha um ponto de ônibus na frente. Nossa, mesmo? Ele herdou um pouquinho pra frente? Aí nós fizemos uma carta, é minha esposa. Ela que foi que mais me apoiou, assim, que eu tô falando, não tem jeito. Ela, vamos tentar. E aí ela fez uma carta pra prefeitura e pra BH Trans, pedindo o Parklet, pedindo pra mudar o ponto de ônibus, tudo. Aí foi aceito, nós demoramos 7 meses pra conseguir todas as licenças pra construir. Burocracia. Muito. Mas se você for pensar que a gente arredou um ponto de ônibus, né? Negócio, tá até bom. E eu não tinha ninguém lá dentro. Então eu tive que esperar os prazos normais. 15 dias úteis. Tá. Mas tudo que vinha positivo. Eu falei assim, vamos ficar quietinho. Não, isso tá não vão reclamar de nada, não. Que tá demorando, mas tá dando certo. Tá dando certo. E ali aumentou, e aumentou o quê? Deu quase o dobro de mesas, né? Aí foi assim. A gente fez o Parklet. E aí eu queria trazer a identidade. Então eu não queria mesa. Queria fazer uns balcões. E aí a minha esposa que desenhou o Parklet, trazendo todas as coisas, né, os elementos, para ficar uma coisa bem com a cara do Palhares. E aí ficaram 4 balcões, com 6 lugares cada um, que a ideia era ser e é compartilhado. Legal. Nunca foi ideia de ser mesa. Eu queria trazer o balcão para fora. Sim. E eu pensava que pela fila ia ser suficiente. Aí na hora que pôs, o negócio aumentou mais ainda a fila. Aí eu falei, nossa, o que eu arrumei? Aí eu falei assim, eu vou colocar mesa pra fora. Vou colocar mesa. Aí peguei umas mesas emprestadas pra ver. Eu peguei 1, 2, aí elas ficavam cheias o tempo todo. Aí peguei mais 2. E aí meu pai e meu tio ficavam assim, nós não temos alvará pra isso não, você tá aproveitando demais. Aí eu fui e entrei na prefeitura, vamos pedir alvará. Perguntar, a ideia era inicial ali, eu creio que era tipo assim, a pessoa chega, come e vai embora. Não era pra passar, tipo, ficar ali mais de hora. Não. A ideia era tipo, sei lá, 20, 30 minutos, o tempo de Isso, uma refeição ali. Tanto que o caol sai 5 minutos, né? Até menos. É o tempo de fritar o ovo, né? Uhum. Ele sai muito rápido por causa do giro. E até hoje, por exemplo, hoje a gente tem mais de 40 lugares externos e 22 internos. Se você pegar a venda, é 50-50. Caraca. Com a metade do espaço. Entendi. Por causa do giro. Porque lá dentro a galera só senta pra comer e vai embora. Você chega lá, senta. Lá dentro do balcão é apertadinho e tal, você come. Uhum. Lá fora você senta numa mesinha, você toma um chopp gelado, você come uma linguicinha, aí você pede o cambito, que é a panturrilha de porco, né? Você não sai. Você não vai embora rápido. Né? Você não vai só pra comer o prato. Você vai lá, como tirar gosto, bate papo, toma Então mudou o externo, ele é um outro Palhares. O interno continuou. É outra modalidade, né? Outra modalidade. Os clientes antigos que foram pra fora foram só os que não cabiam lá dentro. Os muito altos.
que ficava lá todo torto, aí agora eu vou comer aqui fora. Mas quem comia lá dentro, que vai lá pra comer, continuou querendo comer lá dentro. Agora, quem vai pra tomar um chopp e tal, às vezes espera na fila pra pegar uma mesinha lá fora. E a rotatividade ela é bem rápida mesmo. Mas gira rapidinho. Pois é, eu já tive lá, ficamos, sei lá, ficamos 15 minutos. Gira rapidinho. Aí na fila também vai tomando chopinho, vai conversando, escutando conversa dos vizinhos. É divertido. Aí o balcão, por exemplo, tem muito turista, né? Às vezes nos balcões compartilhados lá de fora, senta pessoas de 3 estados diferentes. Aí começa a bater papo ali e ele vai também, entendeu? Mas ali é pra isso mesmo. Imagina o que seu pai e seu tio não escutaram de história ali, velho. Não, demais, coisa demais. Ainda mais naquela época, tipo assim, Belo Horizonte construindo. Tipo, mal tinha prédio na cidade. O mercado central era aberto ainda. aberto. Se pega na época do meu avô, o mercado central era aberto. Entendeu? A gente pensa assim, mas é tudo muito. É 80 anos, mas ao mesmo tempo é recente. Exato. Né? Meu advogado que faz minhas patentes, ele já é um senhor de idade e tudo. E ele conta que ele fala, não, eu virava à noite no Palhares esperando o bonde voltar a andar. Porque o bonde parava de circular e voltava de manhã. Aí lá, a gente já saía da noitada, ficava no Palhares, comia um caô e ficava lá tomando chopp até voltar o bonde. Escutava os passarinhos cantar, sabia que tava amanhecendo e saía pra pegar o bonde. Entendeu? Então, assim, a história, o cara contando história viva, né? Assim, não é que contou, tá me contando a história viva. O Rômulo Paes também tem uma passagem no jornal, que ele escreve do café, acho que no aniversário de 50 anos, que ele conta a mesma coisa, que ficava esperando o bonde pra voltar e tal. Eles podiam voltar com esse bonde, funcionava bem na época. Ia ser legal, isso é uma coisa turística, né? E aí a gente, com a pandemia, a gente conseguiu muita flexibilização, assim, antigamente não ia conseguir colocar a mesa na calçada, né? Hoje em dia conseguiu, alvará, tem tudo certinho, né? Então, e a rua ficou bonita, né? Ficou. Chamou. Ficou mais interessante, ficou mais atrativa. Chamou, assim. Então, por exemplo, às vezes vai político, vai o prefeito e tal, todo mundo fala, não, mas tá bonita a rua tá... Dá uma cara diferente pra rua. Eu acho que eles deveriam incentivar o centro a ter mais parklets, entendeu? Eu acho que às vezes até o centro poderia virar menos carro e mais pedestre, pra falar a verdade. Porque ali para você se deslocar de carro demanda mais tempo do que a pé. Sim. Você anda a pé ali 5 quarteirões, você vai numa velocidade. De carro, você demora quase o dobro do tempo. Não, e dependendo da volta que você tem que fazer... Eu falo que Belo Horizonte, quem disse isso foi um amigo meu de Brasília. Você dá uma volta no quarteirão em Belo Horizonte, você não consegue. São raras as exceções. Se você chegar no mesmo ponto, sair do ponto aqui e dar a volta, você tem que andar 2 ou 3 quarteirões. Às vezes mais. Não, e ali no centro, ali você tem. No centro, às vezes, se bobear, você troca até de bairro. Não, e se o cara errar, então, já era. Já era. Às vezes você pega os motoqueiros meio perdidos, assim, nossa, você vê o cara dando a volta no GPS, você fala, nossa, tadinho, ele vai andar mais do que entrega. Mas, então, a ideia do caol, do prato em si, que é esse daqui, que ele já ganhou comida de boteco ou não? Não, ele participou em 2003, Uhum. a gente entrou com ele, era as coisas separadas, assim, era quesito melhor prato, melhor atendimento, aí nós ganhamos melhor atendimento, bebida mais gelada, era assim. E antigamente tinha o insumo obrigatório, né? Ano sim, ano não tem. Por exemplo, esse ano vai ter vegetais. Aí, por exemplo, o caol nasceu arroz, ovo e linguiça, e a cachaçinha. Uhum. Depois ele veio, o molho já era o molho que tinha, do cachorro-quente. Depois veio a couve. Na década de 80 veio a farofa de feijão, que é só uma farofa com feijão, não é um tropeiro, é uma farofa de feijão. Depois, na década de 90, o torresmin. Aí selou. Aí ficou completo. Não precisa mexer não mais. precisa mexer mais. E aí tem a variação de carne. A linguiça a gente faz lá na casa todos os dias. Que legal. A linguiça totalmente artesanal, sem conservante. Ela é feita todos os dias, então a gente faz ela hoje para usar amanhã. Ela precisa de um tempo de cura. E tem o pernil fatiado, que a gente faz a bola, assa e depois fatia ele fininho na máquina de frios. Tem a língua de boi, que é um carro-chefe também, que é maravilhosa. Meus meninos tudo viciados. Dobradinha e carne cozida.
né? Então são essas 5 opções, todo dia o mesmo cardápio. E eu fui lá e tenho a possibilidade de você escolher mais de uma proteína, né? Sim, Mais você de uma pode pôr carne. 2, você pode pôr linguiça e carne cozida, linguiça, né? Pernil e dobradinha. Você monta do jeito que você quiser. Pode escolher 2 também. Essa versatilidade é mais ou menos recente ou na época do Não, sempre teve. Sempre teve. Sempre teve. O que era mais comum antigamente, o pessoal aumentava mais o ovo, né? Hoje em dia o pessoal come mais assim. Antigamente tinha dá mais sustância, pôr mais um ovo, né? Porque o ovo agora tá caro, né? O ovo que a gente usa é um ovo gema vermelha, ele é da Fazenda Esperança. É um ovo também que é diferenciado. As galinhas não tomam antibiótico. Mais orgânico. É mais orgânico, entendeu? Então é um ovo de qualidade, assim, É bem superior. literalmente ovo caipira, né? Lá na casa da minha avó tem galinheiro também e dá pra ver. A gema do ovo caipira era mais amarelada ou mais alaranjada. E as, digamos, esses ovos mais industriais, entre aspas, o ovo, a cor dele é meio opaca, né? A cor não é tão intensa. O tamanho, a cor, é bem diferente. Assim. A gente que eu vou lá, a gente usa mais de uma caixa de ovo todo dia, né? São 360 ovos em cada caixa. Então, assim, até que de ovo eu conheço alguma coisa. Eu olho assim e falo, não, eu sei mais ou menos. Esse, por exemplo, o preço de custo dele é o dobro se você fosse comprar um normal. Uhum. Só que a qualidade, né? É outra coisa. Eu acho que muito da nossa história desses anos todos é qualidade. Então a gente não vai atrás. Às vezes o pessoal de açougue, por exemplo, vem atrás e não, mas eu consigo tanto. Cara, mas eu não trabalho só no preço. Entendeu? A couve, ela vem direto de Mário Campos. Eu não compro em sacolão nem nada. Uhum. É o cara que distribui para os sacolões que traz para mim. Já vem o seu separado. Já vem a minha. Então eu já como direto com ele. Chega todos os dias. Entendeu? Ele até joga na Americana assim, na madrugada, tem uma grade. Uhum. Aí joga lá. E aí depois a gente pega de manhã. Porque ele passa 4 horas da manhã, né? E aí pega e aí faz toda a higienização, os cortes, né? Mas todo dia. Então, às vezes o pessoal, não, vou te oferecer mais barato. Cara, mas eu preciso do ano inteiro, eu não preciso só de hoje, sabe? E o cara já conhece o tamanho da couve que você gosta, o jeito que ela tem. Não, e se tiver ruim, ele arruma outro cara, compra do cara pra completar a minha. Legal. Entendeu? Ele não vai mandar assim, não tenho, não vou te entregar. Esses fornecedores não podem perder, não. Entendeu? E aí a dele é mais barata? Com certeza não. Com certeza não. Mas tem o seu diferencial. Mas tem um diferencial, entendeu? Então você não pode também só na questão preço. Uhum. Você tem que saber dosar os dois. Não pode ser o mais caro também, mas também não pode ser o mais barato. E atrás desse prato tem toda uma tradição, né? Sim. Não pode falar, vou colocar esse arroz aqui, que esse arroz aqui é metade do preço do outro arroz lá. Mas, cara, o grão não vai ser o mesmo, o tempo de cozimento é outro. É igual o feijão, usa uma certa marca. Teve promoção de tal marca. Beleza, mas... Não dá, cara, entendeu? O cozinheiro já tá acostumado com o tempo desse feijão, os clientes já estão acostumados. Não... Se bobear, até o fogão reclama se vier outra coisa. Entendeu? Então tem isso. A questão da tradição e de você manter todo dia, tem muito esses pormenores, né? Esse é o diferencial, é a constância ali. Constância. Se você conseguir manter essa constância, cara, você vai longe. Principalmente aqui em Belo Horizonte. Estabelecimentos abrem, fecham com um tempo de vida 1 a 3 anos ali, porque não tem uma constância. Ou às vezes quer inovar demais, ou quer reduzir o custo, mas perde qualidade no produto ou no serviço. Aí, tipo, é fadado, cara. O mercado de Minas, de Belo Horizonte, é extremamente um mercado volátil. Eles falam até que é um mercado de teste. Se abrir uma coisa que funcionou, você pode aplicar essa mesma coisa no resto do Brasil que não vai dar errado. Né? E isso aqui já tá dando certo tem 88 anos. 88 anos, cara. Então a gente faz isso. Por exemplo, às vezes... E a gente é chato, sabe? Eu falo, não é chato, é exigente. Tem dia que... Porque assim, às vezes a linguiça tá mais fina. Mas tá... Gente, mas o cara não pode comer hoje grossa, mas é fina. É o mesmo padrão todo dia. E a mesma cozinheira. Você, tá bom se eu dar uma mais fina, né? Porque é modelagem à mão. Vou dar uma mais fina ontem, o que aconteceu? Mas tem que olhar todo dia. É o fator humano, gente. É o fator humano. Mas tem que ter mais ou menos aquele padrão. Então, isso também ajuda a gente. A gente não fica trocando de funcionário. Hoje em dia tá trocando porque tá mudando as gerações. Mas, por exemplo, depois da Rosa, a Rosa ficou 36 anos, aí tem a Marcela, tá 12. Que é a que monta o prato. Então, o prato, como ela que monta todo dia, já monta
né? Ela nem pesa mais, já vai no Ah, outro. não existe peso, nunca pesou. Você pega a colher ali. Não pode trocar a colher também, não. Pra trocar tem que achar uma igual. Aí traz, olha assim, A não, não é colher tem não. que ter o mesmo peso O do que mesmo a antiga, peso, senão na hora que tudo. ela vai ali, ela vai errar a É. balança da mão dela. Aí você pode pedir pra ela montar 50 e ir pesando que vai A sair, diferença vai ser quase nula, né? né? Muito pouco. Só vai ter diferença quando pedir, mais comida, menos comida. Porque assim, quem come mais, a gente faz um prato maior. Uhum. O cara pede, não, capricha aí, faz maior. E quem quer o menor, faz menorzinho pra não jogar fora também, né? Exato. Não ter desperdício. Mas a linguiça tem que estar o mesmo tempero, né? Então, assim, não muda. Essas coisas vêm. Meu avô teve um cozinheiro por muitos anos o mesmo, que foi o Venceslau. Ele ficou do início até o início dos anos 2000. Uhum. E aí, por exemplo, ele que fazia o pastel. A receita do pastel de hoje é a receita dele. Ele passou pro Eloy e o Eloy tem 22 anos que faz. Então, assim, em 88 anos teve 2 pasteleiros, entendeu? Então é ele que faz a Só os dois massa. que sabem, né? Só os dois. O Venceslau já levou com ele pro túmulo. Mas ele ficou até, assim, ele era um cozinheiro de mão cheia. Assim, ele foi parceiro do meu avô, depois do meu pai e meu tio. Eu ainda peguei a época dele, mas era mais criança. E aí depois ele passou pro Eloy, ó, você vai fazer desse jeito, minha receita é essa. Aí o Eloy foi ajudando ele, foi passando até ele aposentar. Legal. Deixa eu perguntar, como é que surgiu a ideia de participar do Comida de Boteco? Né? Para quem não sabe, Comida de Boteco é um festival que rola na cidade inteira, que um ano sim, um ano não, igual você já tinha comentado, que tem um insumo que tem que ter, tem que Isso. estar presente no prato. E cada bar e boteco faz o seu, tem uma competição entre eles e ganha os primeiros, né? Tem algumas categorias e tem a geral. Hoje é só a geral. Hoje é só geral. Só geral. Aí hoje pega todos os quesitos, faz uma média, então ele premia o melhor boteco. Aí vai avaliação da comida, atendimento, Higiene, temperatura da bebida da cerveja. e atendimento. Mas a ideia da sacada de entrar, eu acho que foi boa também. Foi, mas foi por acaso também. É. Como tudo é por acaso, e vai Você acontecendo. viu a oportunidade, vamos ir. Comida de boteco começa no ano 2000. Uhum. A gente entra no Comida de Boteco em 2003. Então era um evento ainda que estava começando. Pensando. Nem sabia, assim. Meu pai foi convidado. E era muito poucos bares, né? Porque eu lembro. Era 30, porque a ideia era você fazer um por dia. Então era 30 bares. Uhum. Quando a gente entrou, ainda eram 30 bares. Quem convidou foi o Eduardo Maia, que ele que fazia a curadoria. Uhum. Chamou e falou assim: não, ele escolheu o prato. Assim, quando você entrava a primeira vez, meio que ele já escolheu. Não, entra com o caol, que é seu carro-chefe. Não? Aí nós entramos. Foi até o primeiro ano que a festa de encerramento, que é a saideira, Uhum. foi na casa do Conde, porque antes ela era na rua. Aí a gente gostou, meu pai gostou, e aí continuou participando. E o Comida de Boteco foi muito importante para nossa história, porque ele renovou muito o nosso público. Porque a gente sempre foi muito centrado no centro, então público do centro, né? O pessoal que tá em compra. É isso que é o bonito desse festival. Você acaba indo em lugares da cidade que você não tem costume de ir, ou às vezes está do lado da sua casa E você não conhece. e você não conhece. É os dois, é os extremos. Tanto do lado, igual você falou, que às vezes eu passava na porta desse boteco, mas nunca dei ideia. Agora eu vou porque tá no Comida de Boteco. E outra, assim, dependendo de onde você mora, você ia lá no Barreiro pra provar o negócio. Não ia, você nem ia saber que existia, igual o Bar do Zezé. Você sabe que maravilhoso. Mas você sabe que existe o Barreiro, mas você nunca foi lá. Você entendeu? Então, fez as pessoas também conhecerem outras regiões, migrarem de regiões, porque você acaba ficando ali, né, na sua região. Aí depois passou para 41 bares. Aí nós ganhamos terceiro lugar em 2006 com o Ido Furacão, que era uma carne na cerveja preta, a base. Em 2009, nós ganhamos com o caracol de pernil, que era esse pernil que a gente faz lá fatiado, com molho picante de abacaxi. Depois, a gente ganhou o primeiro lugar em 2021 com a bochecha de porco e 22 com o cambito. E nesse meio tempo teve terceiro, quarto, quinto, né? Já teve no pódio várias vezes. Várias vezes, graças a Deus. Assim, dá muito trabalho, né? Imagina, cara. É um mês que você fica ligado 24 horas. E detalhe, o público deve dobrar, né? Dobra. E é um público novo, né? Então, assim, é muito legal você trazer gente que nunca foi ao seu bar. E o Belo Horizonte tem uma vantagem, que já foi a capital mundial dos bares,
que a galera vem para Belo Horizonte querendo exatamente isso. Qual que é o... não quer ir no restaurante mais topzão, ele quer ir no restaurante mais raiz. Aquele mais antigo, aqueles pratos ícones que sobreviveram a décadas de vivência. Então, e o Caol tá aí com a prova viva disso, né? Hoje tem um roteiro, assim, a gente até faz uma força para incentivar esse roteiro, que é Mercado Central, que eu brinco, Mercado Central, aí sobe no mercado, passa no Nonô, toma um caldo de mocotó, come uma língua, Palhares, depois Café Nice para encerrar. Interessante. Então o pessoal vai, já foi no Nonô? Não, então você tem que ir lá. Já foi no Nice? Não, então vai pro Nice. Eu sempre mostro a grandeza do centro, ó, você vai... Se você for no mercado, for no Nonô, for no Palhares, for no Nice, você já vai ter uma amostragem das coisas antigas aqui. E essa rota aí, foi vocês que fizeram? Como é que foi essa ideia dessa rota? Na verdade A é porque... população? Não, na verdade é porque os bar que eu frequento, né? Entendi. Você tem que mandar onde você gosta, né? Errado você não tá. Eu tenho que confiar onde que eu tô indicando, eu não vou indicar, né? Então a pessoa tá lá, não, pro Mercado Central dá pra você ir a pé. Vai lá que você tem que fazer as compras, comprar queijo, ver as coisas, tem que ir no Mercado Central. Só que no caminho tem um Nonô. Então você toma uma cerveja no Nonô, se você já comeu um caó, come só a língua lá. Aí depois vai pro mercado. Se tá voltando agora, então agora vai no Café Nice pra você comer um creme de maisena com ameixa. E já falo ainda, já indica ainda o que é pra comer. Pra não chegar muito perdido lá sem saber, né? E você tem alguma graduação em gastronomia, alguma coisa assim, ou só aprendizado ali da vivência no Não, só de dia a dia, assim. E por hobby, né? Hoje quem olha a cozinha assim do Palhares sou eu, assim, eu faço, né, sei fazer tudo, já fiquei alguns meses na cozinha. Se faltar algum cozinheiro, você entra lá e faço qualquer coisa. As receitas do Comida de Boteco eu participo da criação, então já sei elas também, né? Mas nunca quis ficar na cozinha mesmo, não, sabe? Você gosta do público, né? Eu gosto de bater papo lá embaixo e tal, conhecer. E aí eu gosto desse social, assim, sabe? Eu acho que a cozinha é gostosa, mas você fica muito isolado, né? Eu falo isso muito, que cozinheiro, às vezes, ele é desvalorizado nessa questão. Que hoje em dia, nem tanto mais, porque a estrutura de alguns os restaurantes mais atuais meio que mudou, né? Fizeram aquele tipo aquário, né? Isso, todo de vidro, então você consegue ver o cozinheiro lá, o cozinheiro também vê o salão, então ficou um pouco mais interativo, né? Às vezes fica até o atrativo do restaurante, você ver a cozinha, vendo o seu prato sendo trabalhado ali. Mas na formatação de antigamente, que era isolado, né? Isolado. Era portas fechadas, segredo de Estado. Só entra ali, não entra ninguém. O garçom nem entrava. A comida que ia pra fora só. E o chefe, se era um chefe famoso, né? No final da noite ele sai da cozinha, passa no salão, cumprimenta e tal, mas, né, ele não tem essa vivência. Eu adoro bar que tem o balcão pra sentar pra você ver cozinhando, assim. Aqui em BH tem alguns, abriu até o Koboshi agora, que tem lá, você vê tudo, eu adoro, assim. Porque aí eu gosto de ver, né? Curioso, né? Aí eu adoro. Tem um restaurante que eu vou japonês aqui no Lourdes ali, o Okinaki, cara. Fiquei até muito amigo do pessoal lá. Eu acho que eu já fui lá, sei lá, umas 30 vezes. Eu acho que das 30 vezes, só 2 vezes que eu não aceitei no balcão. Eu gosto de sentar no balcão, fico vendo a logística ali de cozinha, o chefe comandando, o garçom ali. Então, acho isso fantástico demais. Eu gosto. Igual eu gosto de gastronomia, é legal pra você ver, assim, né? E é uma outra área que eu não é muito a minha, né? Então você fica aprendendo. Deixa eu ver os processos aqui, né? É tudo novo, interessante, né? E cada restaurante tem o seu procedimento, tem a sua logística de trabalho ali, tem os seus preparos. Então, isso eu acho muito legal. Você vai aprendendo muito, assim. Igual você vai fazendo amizade com os outros bares. E você trocar ideia com eles também, você acha muita solução para os seus problemas. Isso, é isso. Entendeu? Essa troca de ideia, essa sinergia que rola ali é surreal. Você conversa com o cara, não, só isso aqui, ó, tal. Faz assim que vai dar certo. Aí você Às vezes você só vendo, eu tô fazendo assim, assado, tal. Eu falo, cara, que interessante. Aí você começa a pensar, pô, se eu usar aquele processo para fazer esse negócio meu aqui, mas vou modificar assim, assado, acho que vai dar certo. Isso eu acho fantástico. Quando a gente montou o Parklet, hoje eu aluguei outra loja e fiz uma copa que alimenta toda a parte externa. Então lá no café, lá dentro voltou a ser o que era original, só
fazendo ali. Tem a outra que alimenta a parte externa. Mas logo quando abriu, até porque eu achei que ia ser menos movimento, aí o pessoal acabava de comer, recolhia os pratos, eu falei assim, vou fazer o que com esses pratos? Onde é que esses pratos vão entrar aqui e tal? Aí um dia eu tava num restaurante, aí o cara tinha o deck, e aí ele ia colocando num carrinho dentro de uma caixa, depois ele pegava a caixa. Aí no outro dia eu fui lá no Triângulo, comprei o carrinho, comprei a caixa, falei, ó, agora a gente vai pôr aqui, depois nós vamos levar na caixa, entendeu? Tive essa ideia brilhante. Né? Falei, você não acredita o que eu pensei ontem. Então você pega, o cara tá fazendo lá, e você quebrando a cabeça. Coisa simples, né? Coisa simples. Eu acho que nada acontece por acaso. Então, esses rolés, assim, de até. Cara, você sair, tipo, à toa, você tá passeando. Aí, de repente, você vê um cara fazendo um procedimento. Eu falei, ó, interessante. Vou tentar fazer isso também. E vai funcionar. Isso aí dá pra levar lá pra lá. E vai funcionar. É assim mesmo. E tem algum plano futuro aí do Palhares? Alguma expectativa? Com comida de boteco desse ano? Ó, o comida de boteco desse ano, não posso falar, mas tá muito gostoso. Convido todos a irem, vai começar em abril. Me falhou a data certinha, mas é logo no início de abril. O Brasil só funciona depois do carnaval. Depois do carnaval. Então é abril e maio. Esse era uma receita 100% da minha mãe. Fantástico. Minha mãe que cria todos os pratos do comida de boteco. Eu vou... Os últimos, a gente fez uma parceria. Ela criava o modelo e eu fazia o tempero. Mas os dois últimos, do ano passado e desse ano, é 100% dela. Que legal, cara. Ano passado ela quis fazer um prato vegetariano, Uhum. que é uma polpeta de berinjela, que é deliciosa. E esse ano ela tá fazendo um prato simples, porém rico em sabor, sabe? Que legal. Aquele negócio que... É o sabor, você comer e... É de lá. É aquele negócio. É tipo o caol. Foi inspirado, se for pensar, foi inspirado no caol. É simples, mas é bem feito e gostoso. Legal. Não precisa de reinventar a roda pra ser bom, entendeu? Só modificá-la. E onde que eu acho mais informação sobre vocês? Ó, tem o Instagram, @Café Palhares. Tem meu Instagram também, André C. Palhares. Lá no Instagram nosso eu faço alguns vídeos. Tem a rota agora do Bares com Alma. Que legal. Que aí eu tô Como visitando. É o Bares com Alma? O Bares com Alma foi uma ação da prefeitura, junto com a Belotu e o Sebrae, que mapeou, fizeram uma curadoria, mapearam 30 bares que tinham mais de 30 anos e seguiam na mesma família, tinham um tanto de pré-requisitos. Ali. Aí pegaram 100 bares e foram fazendo os requisitos, aí chegou em 30. Então o Palhares é um deles. E aí eu tô fazendo uma série visitando os 30 bares. Que fantástico. E aí tem muitos bares que eu não... igual você tá falando do Comida de Boteco, bares com a mesma coisa. Tinha muitos bares que eu não conhecia. Não tinha ido, assim, sabe? E alguns eu já apaixonei, assim. Por exemplo, tem o Pérola do Atlântico, que é o Quintino, que é o dono, que ele fica lá sozinho, assim. É uma mercearia, meio bar e tal. É maravilhoso, assim. Você chega lá, parece que você tá na cápsula do tempo. Sexta, sábado, domingo, ele faz os tira-gosto, ele que faz. Faz o bolinho de carne, faz o costelinha e faz frango frito. E ele tempera na quinta pra fazer na sexta. Fica marinando. É maravilhoso. Então, virou meu bar, assim, preferido por causa do Bares com Alma. Então é muito legal seguir a série lá, conhecer coisa nova. Às vezes a gente fica aí no mesmo bar, não sabe onde que vai. E se você precisar de companhia pra fazer esses bares, você pode me chamar também, vai ser que eu vou com o maior prazer. Não, a gente bebe demais. Mas sim que é bom. Já viu mineiro que não bebe? Não, porque a gente não vai aquele trem assim, vamos chegar pra gravar. Não, vai pra curtir. Vai como um rolê mesmo. A gravação acontece lá no meio. É alguém que tá fazendo e a gente tá lá. 30 segundos. Mas a gente vai pra curtir o bar, sabe? Não é aquela coisa. Tanto que a gente só fez 16. Porque a gente quer ir num dia que a gente tá afim. Não é aquele trem forçado. Falou assim, vamos lá, tal bar hoje, vamos. Liga pra fulano que vai gravar lá e a gente vai. Então assim, não é assim, senta, põe as comidas aqui, esse aqui eu tô no bar, tal, come, vai. Não, fica a noite Eu toda. também não gosto disso, não. Fica 3, 4 horas lá. Alguns eu conheço, então eu já começo a conversar com o dono. Às vezes não era do comida de boteca, aí não conheço, por exemplo, eu fui no bar da Cida, Floramar. Sim. Tinha muitos anos que eu não via ela. Sentou na mesa com a gente, ficou tomando cerveja, tomamos quase uma cara de cerveja lá, entendeu? E aí gravamos, mas não vai com essa coisa assim, sentar e gravar, sabe? Entendi. Então é muito divertido. O objetivo é curtir o ambiente, é curtir o restaurante, experimentar as comidas, beber uma cervejinha. Não tô lá pra fazer review, nem nada, Exato, entendeu? Cara, isso eu acho fantástico. Não é aquela coisa, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, não.
já vai no que é bom, né? O que é o carro-chefe, aí você tem que saber como... Todo bar, você tem que saber o que você come, né? Uhum. Estava até conversando isso hoje, assim, às vezes vai num restaurante de peixe, o cara pede carne, Aí não dá. entendeu? Pô, não vai ser boa. Pode ser normal, ok, mas não vai ser o carro-chefe do cara, né? Então, assim, você tem que descobrir o que é o carro-chefe da pessoa, o que é... Igual tem gente que vai em churrascaria e come japonês. É, você Até tá no lugar errado, né? até entendo, mas, cara, Tá no lugar errado. tem lugar pra tudo, né? Você vai comer um japonês muito melhor em outro lugar. Exatamente. Não que seja ruim, você vai no É porcão, tá? isso. A qualidade é excelente. Mas o foco dele é japonês ou é churrasco? Exato, Né? exato. Tem que É. ser objetivo, digamos assim. Então, assim, o prato, por exemplo, na Cida, o carro-chefe dela é caldo. Uhum. Então toma caldo, né? Você vai estar comendo o que ela sabe fazer de melhor. Você tá no Careca, se bem que o Careca tem várias coisas, tudo é bom, né? Mas assim, tem a língua, tem a mãozinha de porco, tem o tropeiro. Vai nisso, Uhum. não inventa muito. Às vezes ele tem alguma coisa lá no cardápio que tem pra ter, né? Mas não é Pra cumprir tabela, né? cumprir tabela, a batata frita tem, né? É. Não é nem o que ele faz, né? Então pesquisa antes, e se seguir os nossos vídeos lá do que comer, vai comer o certo. Vai se dar bem. André, queria agradecer mais uma vez. Muito obrigado. E eu vou frequentar mais o Caol lá, que a minha digníssima mora lá do lado. Então, obrigado demais. Vai ser um prazer te A receber. história de vocês é incrível. Eu não sabia da história que começou como café. Realmente um café e era um sanduíche. Aí depois virou um prato. Essas histórias da comida de boteco, cara, fantástico. Muito obrigado pelo espaço, né? Pelo convite. A gente fica muito feliz em dividir a história do Palhares com todo mundo. Ah, maravilha. Fazer um brinde aqui. Um brinde. Gente, vou me despedindo. Não esqueça de seguir lá o Café Palhares. Passa o arroba pra gente de novo. @Café Palhares. E segue a gente lá no Instagram também, @MEP, que é a abreviação de Mise en Place, tá ok? Também temos toda quarta-feira lançamentos de podcast novo no YouTube. Entra lá, youtube.com.br/radiomix, na aba de podcasts. E ficamos mais uma vez. Obrigado. Até a próxima. Obrigado.